Olá, dia 17 de maio de 2020, pouco mais que 19 horas da noite, domingo. Há pouco nós tivemos muitas pessoas se dirigindo a templos e aos seus cultos, suas reuniões religiosas, algumas pela manhã também, missas também, e é sobre isso que eu quero fazer menção sobre a mudança da lei que restringia o acesso a esses lugares e agora reabre, portanto, esses lugares, justamente no momento difícil, no momento de crescimento exponencial do vírus, se contrapondo, portanto, então a esse bom senso e fazendo com que as pessoas retornem para esses lugares, o que nos faz refletir um pouco. Eu observei aqui no Paraná, no estado que nós estamos agora, no momento, 2 foram os deputados que encabeçaram o projeto de lei para a reabertura dos templos e instituições e denominações religiosas. Um é proveniente da Igreja Universal do Reino de Deus e o outro proveniente da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eles encabeçaram esse projeto de lei. É importante notar o perfil dessas mesmas instituições, denominações. É importante notar a conduta que essas instituições e denominações têm tido de uns tempos para cá. Isso nos faz entender um pouquinho, compreender um pouquinho da motivação por detrás desses projetos. A respeito dessa segunda denominação, instituição aqui que eu citei, eu já tenho observado já os seus templos já abertos, já algumas semanas, 2 a 3 semanas, e pessoas já se dirigindo e frequentando esses lugares, o que se contrapõe realmente ao bom senso de necessidade de isolamento e distanciamento. Uma pessoa fiel, um membro, uma mulher membro de uma dessas denominações, especialmente que é a segunda que eu citei, me relatou que uma pessoa da parte da liderança tem chamado de covarde aqueles membros que têm se demorado para retornar a essas reuniões. Eu fico pensando que são pessoas que talvez tenham comorbidades, tenham doenças pré-existentes, ou então que sejam pessoas um pouco mais bem informadas que essa mesma liderança, então tem se resguardado para não levar contágio, não se contaminar na rua, não levar contágio de fora para dentro, ou trazer de dentro para fora, tanto para a igreja como para casa, pela rua e assim por diante. Então essas pessoas, tidas como covardes, têm o nosso apoio, o nosso respaldo e a nossa cobertura, ao contrário dessa suposta liderança aí, que essa sim é covarde porque subjuga, oprime, constrange aos seus membros e fiéis por causa da manutenção do negócio dessa suposta missão aí. A respeito disso, eu penso na exortação que Yeshua faz aos fariseus no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 14. Ele fala assim: no momento de crise, no momento de recessão, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes e dos fariseus. Herodes e fariseus representam 2 máquinas, 2 sistemas operacionais que trabalham de forma alinhada. O fermento aqui é esse alinhamento, é esse ardil proveniente dessas 2 forças, a religião e o Estado. Então, nesse momento de crise, cuidado com esse alinhamento, cuidado com esse ardil da religião e do Estado, cuidado. Eu fico pensando na causa dessa conduta, desse comportamento aqui que nós abordamos, só pode ser o dogmatismo. Lembrando que dogma é uma coisa boa, dogma é um denominador do bom senso, do que diz respeito à teoria, à teologia, à doutrina e assim por diante. Mas o dogmatismo é aquela obediência cega, aquela obediência que não é crítica, que não tem a personalidade de querer entender a razão e a verdade por detrás. Dogmatismo é a incapacidade do ser humano de, através do próprio conhecimento, buscar a verdade satisfatória, uma verdade razoável. Então, esse dogmatismo e esse sistema esse efeito manada que simplesmente faz as pessoas corresponderem a esses comandos todos de abre, fecha, agora você abre, agora você retoma, agora você reinaugura a reunião ou então o negócio. Então esse efeito manada e esse dogmatismo é que realmente tem nos preocupado bastante. Uma herança que vem de Roma, uma herança que vem de Nicéia, de Constantino, que vem do Império, o Império que se aliancia com a religião e vice-versa,
de maneira a defender os seus próprios interesses e coordenar as ações do povo. Eu quero trazer dados aqui a respeito dos domingos, já que as reuniões foram reabertas, os tempos foram reabertos e geralmente as reuniões acontecem nos domingos. Eu trouxe aqui 4 domingos, são dados dos últimos 4 domingos. Dia 26 de abril, o primeiro dos 4 domingos, foram 4.205 mortes confirmadas e 61.888 casos confirmados da doença. Uma semana depois, um domingo depois, dia 3 de maio, 7.051 mortes e 101.826 casos confirmados, um domingo depois, o que traz um crescimento de 39,93% de número de casos confirmados. Uma semana depois, um domingo depois, dia 10 de maio, foram 11.123 mortes e 162.699 casos confirmados da doença, o que traz aqui um crescimento no número de casos de 60,87% em relação ao domingo anterior. E hoje, dia 17 de maio, domingo, reabertura dos lugares religiosos aí, foram 15.668 casos de mortes confirmadas até a hora do almoço e 233.648 casos confirmados da doença, o que traz um crescimento de 70,94% em relação ao domingo anterior. Portanto, 4 domingos, crescimentos aqui percentuais de um domingo para o outro. Não fiz as contas do total, mas dá aqui quase a casa de 200% em relação ao primeiro domingo do mês. Isto é, 4 domingos no mês, crescimento de quase 200% no número confirmado de casos. Eu quero fazer aqui uma conclusão, que é uma exortação de Yeshua, que é o cabeça da igreja, porque a igreja não é desses líderes aí que estão colocados aí, não são essas instituições necessariamente. Essas instituições deveriam representar a igreja e aquele que é o chefe, o cabeça da igreja. Então Yeshua, ele faz uma exortação aqui aos líderes e aos fiéis. Ele diz assim, em Mateus 23, verso 18 em diante: é o altar e é o santuário quem santificam a oferta. Não é a oferta que santifica o altar e o santuário. Vocês acham que a oferta é que santifica? Não é a oferta que entra, que santifica e que justifica toda a ação de vocês. Não é. O santuário precede. E o altar, que é o sacrifício legítimo do coração das pessoas, é que precede tudo isso. É que é a causa da missão. Não é a oferta, não é a receita que está entrando ou que deva entrar. Não é o faturamento, não é a folha de pagamento, não são as contas, não são. O santuário é mais importante, o altar está acima de tudo isso. Ele chama esses líderes de guias cegos. Vocês são guias cegos. Vocês que estão santificando o altar e o santuário através da oferta, vocês são guias cegos. A respeito do dízimo, no mesmo contexto de Mateus 23, ele fala assim, e aqui extensivo também aos fiéis: vocês dão os dízimos, são fiéis no dízimo do hortelã, do cominho, do endro, mas ao mesmo tempo vocês negligenciam a justiça, que é a posição correta, que é a posição correta do cidadão, do indivíduo, da família, do coletivo, da comunidade, da congregação, da sociedade. Vocês negligenciam a justiça, vocês negligenciam a misericórdia, vocês negligenciam a emuná, que é a fidelidade dessas pessoas, em detrimento, em razão do dízimo. A respeito desses, Yeshua chama a respeito disso, ele chama de hipocrisia. A esses ele chama de hipócritas. Vocês são hipócritas. Não é o zelo pelo altar e pelo santuário que nós estamos vendo. O que nós estamos vendo, que nós estamos percebendo é um zelo por aquilo que entra, por aquilo que é colocado no altar e no santuário. Mas eu quero chamar a atenção aqui também para o fiel que está fazendo essa retenção, que está se privando de devolver o seu dízimo por causa dessa mesma motivação, que está se privando de
de encaminhar os seus dízimos, suas contribuições são bíblicas, de destinar suas contribuições para causas importantes como a causa do órfão, a causa da viúva, a causa do pobre, a causa do estrangeiro, a causa do missionário no campo e daquele que realmente cuida, aquele que realmente cuida do rebanho. Então, em razão dessas coisas, em razão daquela falsa motivação, então tem retido essa contribuição. Então, vocês também precisam se reaver. Então, vocês também podem entrar nessa classificação aí de hipocrisia, ou então de serem tidos como hipócritas. Então, vamos reaver toda essa conduta, vamos reaver toda essa administração, vamos repensar nesses números, nesses dados, nesses fatos, e vamos reaver a nossa conduta, reaver a motivação de todos, de cada um de nós, no que diz respeito a todas essas demandas aí administrativas, corporativas, colaborativas e assim por diante, nesse sentido. Então, shalom a todos, vamos pensar nisso, vamos pensar nos números do próximo domingo, vamos pensar na aglomeração, na contaminação e no contágio, no decorrer aí dessa semana toda e também no domingo próximo. Shalom a todos.